Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir. Quero ser grato e quero agradecer a Deus primeiramente, é claro, e pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a fazer parte desse canal, dessa família. Quero agradecer também de antemão, antecipadamente, por aqueles que ainda não se inscreveram. Aqueles que só fazem assistir os conteúdos desse canal. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu estou trazendo uma série de estudo aqui. Eu dei início segunda-feira, né, foi a primeira parte, que tem como tema o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. E eu quero trazer a última parte desse estudo. Eu já trouxe a parte 1, a parte 2, e eu quero trazer agora a parte final. Eu peço àqueles que não assistiram a primeira parte, que assista a primeira e a segunda, e assista essa parte que é a final, para que vocês possam entender, entendeu? E mais uma vez nós iremos mergulhar em águas profundas da graça de Deus. Vamos conhecer as riquezas insondáveis desse evangelho, pregado por Paulo ali no primeiro século e hoje prega a nós hoje. Claro que em outro contexto, nós que temos os olhos iluminados entendemos isso completamente, amém? Então, dando continuidade ao estudo que eu estou trazendo, hoje o tema é o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés, parte final. E o texto que eu quero trazer essa noite se encontra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13. Ou seja, perdão, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, perdão mais uma vez, Hebreus capítulo de número 8, versículo 13. Quando Paulo escreve para os irmãos, os hebreus. Então veja o que está escrito aqui no capítulo de número 8, versículo 13 de Hebreus. E Paulo diz aqui nessa carta que a lei se tornou velha, antiquada, ou seja, a lei caducou. Entendeu? Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 8, versículo 13 de Hebreus. Ele diz assim, ó, dizendo, nova aliança. Qual era essa nova aliança que Paulo estava falando aqui? O pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. E ele diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira, caducou a primeira, envelheceu a primeira. Qual era a primeira? A lei de Moisés, a lei mosaica. Ele diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, o que caducou, né, em outras palavras, e se envelhece, olha, perto está de acabar. Perto estava de acabar, Paulo diz. Essa carta foi escrita entre o ano 67 e 68, ali da primeira era cristã, antes da parousia que aconteceu no ano 70. O templo aqui ainda estava de pé, e Paulo estava orientando eles, chamando eles a atenção, exortando que a nova aliança, né, a nova aliança, ele diz assim, dizendo nova aliança, estava se referindo ao pacto da graça. Aí ele continua, envelheceu a primeira. A primeira era a lei de Moisés. Aí ele, ora, o que foi tornado velho, o que se tornou velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, foi exatamente com a queda do templo, onde a lei de Moisés, na sua totalidade, de uma vez para sempre, teve seu fim.
perto estava de acabar, e não para 2000 anos depois. Veja que tudo vai se encaixando perfeitamente. E nós, quando a gente estava dentro dessas congregações, a gente não entendia isso perfeitamente. Alguns até lia, falava da graça, mas não dessa maneira que a gente hoje ensina, que a gente vê. Entendeu? Então veja, a lei se tornou caduca. Ela envelheceu. Entendeu? Ela se tornou ineficaz. Ou seja, perdeu a validade. Ela estava perto de acabar. E isso aconteceu com a queda do templo. Entendeu? Então a lei, ela caducou, ela se tornou obsoleto, ultrapassado. Entendeu? Então veja, é muito claro. Então veja que a lei caducou. A lei, ela se tornou sombra, como Paulo falou também. Então, Paulo falou isso há 2000 anos atrás, minha gente. Há 20 séculos atrás. Mas os líderes religiosos, os pastores, insistem em estar trazendo, entendeu? Coisas, algumas coisas, né? Aquilo que eles querem, como por exemplo, apresentação de criança, é lei, doutor. Dízimo era na lei e nunca foi dinheiro. Mas eles insistem em trazer porque lhe traz benefícios próprios. Eles pegam essa Bíblia aqui, tanto na parte das escrituras, que é os salmos, os profetas e a lei, como o evangelho, eles pegam isso aqui. E aquilo que lhe apraz, eles trazem. Entendeu? É isso que eles fazem. Eles fazem uma mistureba, feito um boi brabo, aqueles boi lá do caprichosos e não sei o que lá, que tem lá, parece que é para lá do Mato Grosso. Feito um boi doido, sabe? Aqueles bois assim, sem direção. Sai atropelando tudo, eles não têm. Eles não tiveram o discernimento, como a gente um dia não tivemos, porque aprendemos com eles. E sai atropelando tudo, não respeita a cultura, o tempo do verbo, a conjugação verbal, o contexto cultural, o contexto histórico. Eles não respeitam nada, eles saem atropelando tudo. Entendeu? Então veja, a lei se tornou o quê? Caduca, antiquada, ela envelheceu. Então veja o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Entendeu? Então vamos aqui para outra passagem. Aqui se encontra aqui, é exatamente no mesmo capítulo 8 de Hebreus, agora no versículo 7. E Paulo, que foi o homem que foi levantado para pregar o Evangelho da Graça ali no primeiro século, ele diz aqui no capítulo 8 de Hebreus, versículo 7, diz que os sacerdotes da lei de Moisés não eram para sempre. Veja o que o Evangelho da Graça afirma com relação à lei. Vamos ler? Versículo 7. Vamos ver? Versículo 7, deixa eu ver. Capítulo 8. Não, é o capítulo 8, versículo 7, mas o que diz aqui no capítulo 8, perdão, entendeu? Diz assim que a primeira aliança, ela deu lugar para a segunda. Vamos ver? A primeira aliança se referindo à lei de Moisés. Ela deu lugar para a segunda. Vejam o que o Evangelho diz a respeito da lei. Vamos ver? Vamos ver? Hebreus capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó. Vamos ver o versículo 6 para a gente entender melhor. Mas agora lá no primeiro século, há 20 séculos atrás, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira, está falando da lei de Moisés, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então veja que a primeira deu lugar à segunda. A primeira era a lei de Moisés, a aliança de ordenanças, de sacrifícios de animais, de batismo,
de abluções, de cerimonialismo da lei. A segunda era o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Então veja como é claríssimo aqui, meu irmão. Então, no mesmo capítulo 7, veja que a lei, a primeira, que era a lei de Moisés, ela deu lugar para a segunda, que era o pacto da graça. Então, no mesmo capítulo 7, no versículo 23 e 24, veja que o Evangelho vai dizer, pela boca de Paulo, né, quando ele escreveu essa carta, né, pelo pensamento de Paulo, ou no conteúdo dessa carta, ele vai dizer que os sacerdotes da lei de Moisés não era para sempre. Vamos ver? Veja o que o Evangelho vai falar a respeito da lei de Moisés, dos sacerdotes da antiga dispensação da lei de Moisés. Não era para sempre. Mas o sacerdote, ou glória, na ordem de Melquisedeque, ele é eterno, ele é para sempre, se referindo a Cristo. Vamos ver? Hebreus capítulo 8, versículo de número 23 e o 24, que diz: Hebreus capítulo 7, de número 7, versículo de número 23 e o 24, diz assim, ó: E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Veja que os sacerdotes humanos que vieram da tribo de Levi, dentro do pacto da lei, eles não eram permanentes, eles não eram para sempre. Veja, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Entendeu? Então, todos morriam e eram impedidos, era impossível eles permanecerem. Versículo 24. Mas este, ô glória, este quem? Está falando de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, ô glória, tem um sacerdócio para sempre. Ô glória. Veja que na lei os sacerdotes não permaneciam por causa da morte. Eles eram impedidos por causa da morte. Mas no pacto da graça, ô glória, esse sacerdote, ele é eterno. Ele é eternamente. É para sempre. Ô glória. Então veja, meu irmão, o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. E veja que a lei de Moisés nunca foi para nós. Mas tem homens aí vivendo, gentios vivendo como judeus, trazendo práticas judaicas dos cerimonialismos, das abluções, sacrifícios para dentro de suas congregações. E ainda tem a cara de pau de afirmar que estão vivendo, pregando a graça. Estão pregando o evangelho da graça e nós, da plataforma do YouTube, que estamos trazendo um evangelho que não tem nada a ver. Você vê a cara de pau desses homens, a desonestidade desses homens, que não aprenderam pataca nenhuma, meu irmão. Aprenderam algumas coisinhas que falam da graça, mas na sua totalidade da graça mesmo, não é? Eu não tenho aquele curso, eu quero aproveitar aqui, não tem aquele curso que a gente faz, seja em qualquer área, você faz um curso, que é um curso assim, digamos assim, agora me falha a memória aqui da palavra que eu quero dizer, um curso básico, mas existe aquele curso que você faz que é mais profundo, você se aprofunda mais naquele curso. Então é isso que o sistema religioso e alguns doutores aí, metidos a sabe tudo, alguns pastores aí metidos a sabe tudo, só que não, entendeu? Eles acham que estão pregando a graça verdadeira e nós é que estamos errados. Como, doutor? Se nós provamos dentro de tudo do que está escrito. Vocês é que estão totalmente errados e não são humildes de reconhecerem. Mas esse canal aqui é para denunciar vocês. Como Jesus denunciou lá no primeiro século, entendeu? E foi perseguido pela oposição. Porque Jesus se opõe a eles, Jesus denunciava a eles, como Paulo denunciava a eles também, e foi perseguido. Por isso que nós somos perseguidos, afrontados hoje, com palavras de baixo calão,
por esses tais aí, metido a sabe tudo, só que não. Então veja, meu irmão, que o que o Evangelho diz, que os sacerdotes, no tempo da lei, os sacerdotes, né, da lei mosaica, eles não poderiam permanecer para sempre. Veja o que o Evangelho diz. Então, saindo das cartas de Paulo aos Hebreus, vamos para Colossenses. E no capítulo 1, versículo 13, olha o que Paulo diz, que a lei era o império das trevas, ou seja, um império, entendeu? Das trevas. Quando diz império das trevas, estava falando de entendimento. Entendeu? Então veja, olha o que Paulo diz no versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz. Vamos ler o versículo 12. Dando graças ao Pai, ou glória, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ponto e vírgula, continuando, o qual nos tirou. Esse nos tirou aqui está falando de lá, daqueles que viveram o antes da cruz e o depois da cruz. Aqueles que viveram o período de transição. Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Colosso no período de transição entre os dois pactos. Os dois pactos estavam se cruzando. Aí Paulo diz, ó, o qual nos tirou. Paulo se coloca também. Entendeu? Nos tirou do império das trevas. Ou então, em outras traduções, diz do poder das trevas. Nos tirou, não está falando de nós, porque nós não vivíamos esse período aí, doutor. Nós não vivíamos esse período. Então veja, o qual nos tirou do império das trevas, ou em outras traduções diz, da potestade das trevas, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino para o reino do Filho do seu amor. Houve um transporte. Era uma transição, houve uma locomoção. Ou seja, como, por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui, tirado de um lugar e levado para outro. Isso é uma analogia que eu estou falando. Então, a lei era um ministério, era um império conhecido como império, poder das trevas, trevas de entendimento. Até hoje, meu irmão, mesmo Cristo tendo feito isso, mesmo tudo que já está tudo consumado, mesmo que tudo já está feito, todas as promessas se cumpriram, gentios vivendo como judeus, trazendo as mesmas práticas, a reforma que Cristo fez, começando na cruz e terminou no ano 70 na sua segunda vida, na sua segunda manifestação. Os homens pegaram essa reforma, meu irmão, rasgaram a reforma e vivem anulando a graça de Deus. Na maior cara de pau, meu irmão. E ainda dizem que estão certos. Ah não, doutor, errou feio. Doutor, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Vocês erraram feio. Vocês são desonestos em continuarem com esse engano. Em vez de trazer um evangelho limpo, puro, imaculado, vocês trazem mistura. E outros ainda é pior ainda. Porque nem mistura trazem. É lei mesmo, lei brava mesmo. Entendeu? Então veja, meu irmão, é claríssimo que o evangelho diz a respeito da lei de Moisés. Saindo daqui, nós vamos agora, saindo de Colossenses, nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O contexto aqui está falando das duas alianças. O contexto do capítulo 4 é a continuação, o contexto desse capítulo 4 é o capítulo 3, que fala da superioridade da nova aliança sobre a antiga. Eu falei aqui na aula passada, no estudo passado, mas eu não falei aqui do capítulo 4, que é a continuação do capítulo 3. É o contexto. Eu vou ler um texto do capítulo 4, mas o contexto desse texto está no capítulo 3. Isso é para quem tem os olhos iluminados, que entende, que consegue, que aprendeu e consegue enxergar dessa maneira. Porque é dessa maneira que temos que ler
e ensinar o evangelho da verdade, as boas novas, as boas notícias. Entendeu? Então veja, no capítulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, né, Paulo, o pregador da graça daquele século ali, ele diz que a lei de Moisés cegava, meu irmão, o entendimento dos incrédulos, como até hoje continua cegando. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, veja o que o Evangelho fala a respeito da lei de Moisés. Presta atenção. Olha, vamos ler o versículo 3 para a gente entender melhor. Olha, vamos ler o versículo 1. Eu vou ler o versículo, do versículo 1 ao versículo 4. Por isso, tendo este ministério, presta atenção, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. Já existia muitos falsificadores do evangelho da graça, da palavra de Deus naquele tempo. Imagine hoje, hoje é a mesma coisa. Falsificadores desonestos. Entendeu? Manipuladores do evangelho da graça, desse evangelho. Então Paulo diz, ó, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós nos recomendamos a consciência, a mente, o entendimento. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem. Olha, na presença de Deus pela manifestação da verdade. É a consciência, Paulo estava dizendo. Recomendamos a consciência de todo o homem. Na presença de Deus pela manifestação da verdade. Veja, meu irmão, continuando o versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho da incircuncisão, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, pregado por Paulo ali no primeiro século. Veja, preste atenção. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, olha, para os que se perdem, olha, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem, para que estavam vivendo em trevas, entendeu? Em trevas de entendimento. Então, Paulo continua aqui no versículo 4, nos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, do século I lá, que Paulo estava escrevendo essa carta, que quando Paulo escreveu essa carta aqui, né, foi ali no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, quando os papas estavam se cruzando. Aí Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos, a mente, a consciência, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Moisés, não Moisés em si, mas a lei de Moisés, cegava o entendimento dos incrédulos, para que eles não vissem, entendeu? Para que eles não vissem, para que a luz do evangelho não resplandecesse, não ficasse claro em suas mentes, entendeu? Então é isso que a lei de Moisés fazia, e até hoje é assim. E quem é o Deus desse século, hoje do século XXI? São os líderes religiosos, pregando a lei de Moisés aí, pregando mistura, pregando heresia, ensinando heresia. Esses homens aí são o Deus desse século, meu irmão. Lá era Moisés, era a lei de Moisés. E hoje são os líderes religiosos, os pastorzão, os sabe tudo, só que não, meu irmão. Que vive cegando o entendimento, né, a mente das pessoas, dos incautos, dos simples que não têm conhecimento, pregando heresia, pregando mistura, pregando fermento dentro de suas congregações. O povo não sabe, o povo não tem conhecimento, e acatam, absorvem tudo. E acham que esses homens, entendeu? Eles sabem tudo. Sabe não, doutor? Sabe de nada não. Sabe não.
Agora me lembrei do meu irmão Marconi, que já está na glória, o seu espírito. Sabe não, meu irmão. Sabe algumas coisinhas assim e tal, sabe? Mas não sabe. Fala até da graça. Sabe de nada não. Sabe não. Eu digo com conhecimento de causa, porque eu vejo, e eu vejo os ensinamentos como é que é. Entendeu? Até fala da graça, mas não sabe não. É mistura, é fermento. Se apresenta criança, faz cobradismo, tudo isso era a ordenança da lei de Moisés. Era ou não era, doutor? Quem é que está certo? Esses tais pregavam ceia, a santa ceia, dentro das suas congregações, e queria que tivesse obreiros que aprendessem. Hoje não fazem mais. Por que eles não fazem mais hoje ceia? Hein, doutor? Por que você não faz mais? Eu quero passar um recado aqui para vocês. Por que você não faz mais? Alguns aí não faz mais. Por quê? Porque assistem o YouTube, os pregadores do YouTube, doutor. Aí passam ordem para os seus incautos não assistirem. Tá entendendo? Mas antes fazia. Por que não faz? Faça essa pergunta aí para esse doutor aí, esses doutores aí, que faziam, antigamente faziam e hoje não faz mais. Por que não faz mais, doutor? Hã? Me responda. Veja, então veja. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés é que a lei de Moisés, entendeu? Eles cegavam os entendimentos dos incrédulos. Quando diz aqui, ó, o Deus desse século aqui, estava falando de Moisés, com as suas ordenanças, com suas 613 ordenanças da lei de Moisés. E alguns aí, metido a sabe tudo, dizia que o Deus desse século aqui estava falando de Satanás, de diabo, um ser espiritual que se rebelou lá na eternidade e veio para a terra, trazendo a terça parte dos anjos. Mentira! Mentiroso, desonesto. Eles diziam isso. Talvez hoje não digam mais. Lá no Império das Trevas, em Colossenses 1:3, diziam que era quem? Que era também se referindo ao ser espiritual. Hoje já não fala mais. Por que não fala? Você está vendo a desonestidade? São desonestos de plantão, meu irmão. Então veja, o que o Evangelho diz que a lei de Moisés, daquele século ali, que era o Deus desse século, do século que Paulo estava falando, era a lei de Moisés, estava falando de Moisés. Cegava o entendimento dos incrédulos. E até hoje é assim. Então veja o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés. A lei de Moisés se tornou maldição. Gálatas capítulo 3, vamos ver, e o versículo de número 13 diz assim, ó, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou, ele lá, não foi a gente não tem nada a ver com a gente aqui hoje, fazendo-se maldição por nós, ele lá, porque Paulo até se coloca aqui ele se inclui aqui nesse pacote. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo, ele havia resgatado aquelas pessoas que viveram aquele período, o antes da cruz e o depois da cruz, o período de transição. Porque foi os judeus que receberam a lei de Moisés. Por isso que Paulo diz aqui, ó, e Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem era que vivia debaixo da maldição da lei? Os judeus, doutor. Entendeu? Veja o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés. Então, dando continuidade aqui, olha o que o Evangelho fala também a respeito da lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, ó. Olha, Paulo diz que, aqui em sua carta, ele diz que Paulo pregava o Evangelho e ele diz que o fim da lei foi Cristo. Então, veja o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés, que a lei teve seu fim. Vamos ler? Romanos capítulo 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei teve seu fim. Veja o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, como é tremendo a gente buscando, tem muito mais, meu irmão, é só buscar. Entendeu? Então, olha em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 10, olha o que Paulo fala a respeito da lei. E aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 10, diz que a lei, ela esteve em vigor até o tempo da reforma. E quando foi essa reforma? Começou na cruz e terminou no ano 70, com a queda do templo. Olha o que diz aqui, ó.
capítulo 9, versículo 10, diz assim: consistindo somente em comidas, olha, em comida e bebidas, os quais, não, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções, que era que era a lavagem da água, o batismo, os lava-pés, abluções, é isso aqui, abluções e justificações na carne, impostas até ao tempo da reforma. Quando a lei, ela estava ali, ela consistia em comidas, em bebidas, né, em várias abluções e justificações da carne, na carne. A lei era o ministério, era um pacto para a carne, com seus sacrifícios, suas cerimônias, e não um pacto para o entendimento. Olha, impostas até o tempo da reforma. Quando aconteceu a reforma? Começou na cruz e terminou no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, mas os pastores continuam aí. Pegaram a reforma e rasgaram a reforma. A reforma feita por Cristo e não por Martinho Lutero. A reforma de Martinho Lutero não teve valor nenhum, sabe por quê? Porque os homens continuaram ainda trazendo glória para si, não vivem pela fé. Entendeu? E outras práticas aí. A reforma de Lutero veio depois. A verdadeira reforma aconteceu na cruz e terminou no ano 70, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então veja como é tremendo, meu irmão. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que Paulo diz. Nós que estamos em graça com os olhos iluminados. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 8, eu quero terminar. Romanos capítulo 8, versículo número 1, diz assim, olha, portanto, agora, lá no século I, a 27, Paulo já dizia isso, imagine nós hoje. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a lei, as cerimônias religiosas da lei, as ordenanças, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo o pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. Eu quero terminar aqui com Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, versículo 17. Vamos ver? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, agradecemos a Deus pelos nossos olhos, os olhos do entendimento, terem sido abertos. E hoje nós enxergamos essas verdades. Então, essa é a parte final desse estudo. Eu peço a vocês que não assistiram o primeiro, assista o primeiro, assista o segundo e assista essa parte final, para você entender. Então, veja, esse é o término desse estudo. O tema que tem como tema o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. E tem muito mais se procurar. Entendeu? Tem muito mais. Então, meu irmão, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.